E daí eu comecei, né, deitar lá na cama de olho fechado, começava a vasculhar a minha cabeça, e eu comecei a fazer um repertório de quantas ideias gnósticas tinham entrado no meu subconsciente, não na consciência. Então, por exemplo, objeções contra Deus. Falei, tem um discurso imenso contra Deus no fundo da minha cabeça. Não que eu acredite nele. O problema não são as ideias em que você acredita na hora que você está falando. O problema são aquelas ideias que estão lá no fundo e que atrapalham o seu raciocínio. Bloqueiam. Você está entendendo? São coisas nas quais você não acredita, mas que estão lá. É os diabos que estão assoprando coisas. Veja, o gnosticismo é uma coisa que pervade a cultura contemporânea para tudo quanto é lado. O gnosticismo, mais o gnosticismo do que o ateísmo. O número de ateus, na verdade, é muito pequeno. Mas o número de gnósticos, isso é, sujeitos que têm uma visão demoníaca de Deus, uma visão invertida de Deus, tem a visão de Deus como um perseguidor, é uma coisa enorme. Isso está na nossa cultura em tudo quanto ela. Se você pegar a obra de Franz Kafka, todinha, ela é isso, ela é um discurso contra Deus. É o cara que se faz de vítima de Deus. E, no entanto, você leu Franz Kafka 30, 40 anos atrás, aquelas imagens estão lá na sua cabeça. E você tem uma parte, você não acredita, do seu coração não acredita, mas tem uma parte do seu cérebro que acredita e que fica soprando aquelas coisas. E quando você quer raciocinar, entender alguma coisa, entra este outro discurso e corta. Então, eu tenho fé religiosa. Você tem? Sim, mas quantos elementos gnósticos estão lá no fundo do seu cérebro, atrapalhando você e fazendo com que, na prática, você acabe, às vezes, chegando a conclusões que é a gnose que quer levar você para lá, não é Cristo. Quantas vezes isso não acontece? Agora, quantas vezes você parou para você rever o seu gnosticismo inconsciente? Você vê, eu que estou a fazer 65 anos, quer dizer, já estou um homenzinho, Eu foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a rever isso. Falei, peraí, vamos escavar este lixo gnóstico que ficou aí, de leituras, de coisas que eu ouvi falar, de atitudes que estão disseminadas na sociedade, de frases que você ouviu no botequim, de coisas que vêm da sua família, etc. Eu vi, mas é uma montanha! É uma montanha! Então, toda vez que eu digo para mim, Deus é infinitamente bom, tem um pedaço lá no subconsciente que fala, não, Deus é maligno, etc, etc. Ou seja, você não vai acreditar naquilo, mas aquilo diminui a intensidade da percepção que você está tendo. Torna, às vezes, sem efeito. Ele diz, no último True Outspeak, o senhor testemunhou sua experiência durante os dias em que esteve acometido de uma pneumonia, onde descobriu influências gnósticas no seu subconsciente. Logo que acabei de escutar o programa, meu filho começou a ficar febril e nos cuidados que tive com ele, tive a oportunidade de tentar fazer o mesmo exercício de meditação sugerido pelo senhor. E para minha surpresa, eu que não havia levado muito a sério a experiência, comecei a descobrir as tais nefastas influências gnósticas também no fundo da minha mente. Foi algo aterrorizante para mim, que me achava tão santinho. Minha questão é a seguinte, além da sinceridade para com Deus e para comigo mesmo, expondo toda a sujeira interior na presença de Deus, há um caminho para se livrar disso. Há um caminho, isso é uma técnica. Você veja, se você fosse um cidadão vivendo ali, digamos, na Idade Média, então você está numa civilização cristã e você recebe informações cristãs tudo quanto é lado. Então você só ia virar agnóstico se você tivesse uma convicção pessoal daquilo. Quer dizer, você encontrou um mestre gnóstico, ele discutiu com você e conseguiu te convencer de que ele estava certo e você estava errado. Então daí você adere à seita gnóstica. Mas hoje em dia não, meu filho. Nós estamos numa cultura gnóstica. Ou seja, você recebe a influência gnóstica de tudo quanto é lado. E ela vem sob vários formatos, porque a gnose não é um corpo de doutrina coerente. A gnose é uma atitude humana, é como se fosse um sentimento humano que se expõe de mil maneiras diferentes. Por exemplo, você tem seitas gnósticas que pregavam absoluta castidade, quer dizer, você não podia ter sexo nem mesmo para procriar, você está entendendo? E tem outras que, ao contrário, pregavam total liberdade sexual, a gandaia organizada, não é isso? Porque vale as duas coisas, porque eram modos. A ideia gnóstica, de certa maneira, é você destruir a criação para apressar o suposto retorno da humanidade à sua fonte espiritual. Então, vale, assim, tanto vale proibir a procriação, quanto vale você criar um sex lib, uma putaria geral. As duas coisas levam para a destruição. Tá certo?
Então, é por isso que você recebe a influência gnóstica, por exemplo, através do pessoal da Nova Era, do pessoal comunista, do pessoal abortista, do pessoal gaysista, tudo isso tem origem gnóstica. E assim, é como se fosse um monstro de 1000 faces diferentes. E isto constitui o arroz com feijão da nossa cultura, hoje em dia. Tá certo? Não é tudo, claro, os gnósticos não dominam tudo, mas eles dominam os 80%. Então, nós estamos recebendo isso o tempo todo. E pior, nem sempre estamos recebendo sob a forma de pregação ou doutrinação. Aliás, eu odeio essa palavra doutrinação. Né? Doutrinação é você expor uma doutrina explicitamente. E não é isso que se faz. Né? Coloca-se mensagem, ou gnóstica, ou comunista, ou ateísta, etc., etc., sob forma simbólica, em filmes, em novelas de televisão, em músicas. Tá certo? Na própria arquitetura se passa esta mensagem, a arquitetura da Bauhaus, e depois o pessoal do Le Corbusier, com o negócio da máquina de morar, tudo isso aí, você cria um ambiente físico para induzir as pessoas a certas atitudes. Por exemplo, esses conjuntos habitacionais inventados pela Bauhaus foram criados para fomentar a delinquência, e fomentam mesmo. Está provado que você tem mais delinquência nesses bairros planejados assim do que em outros bairros mais antigos. Tá certo? Então, existe o livro do Michael Jones, a trilogia que ele fez sobre a influência gnóstica na arquitetura, na pintura, nas artes em geral, é um negócio arrasador. Então, nós estamos recebendo isso o tempo todo. Então, qual é a técnica? Meu filho tem que estudar. E quando se fala de guerra cultural, aonde acontece a guerra cultural? Diz, não é na rua, é na sua cabeça em primeiro lugar. Hã? Quer dizer, é a famosa pergunta, de onde eu tirei esta ideia? Hã? Aprenda a rastrear a origem das suas opiniões, a origem das suas atitudes. Por exemplo, esse seu Bertone, eu poderia dar um curso inteiro para ele. Pega cada uma das opiniões dele, agora, seu Bertone, o senhor vai dizer de onde veio esta ideia, onde o senhor a ouviu pela primeira vez. Hã? O senhor não vai nem saber, porque aquilo vem por tudo quanto é lado, se incorpora no seu subconsciente e você reage com base naquilo por automatismo. Não passa pela sua consciência crítica, não passa por um exame racional. Não dá tempo. Então, só pode se precaver contra isso quem tenha a plena consciência da guerra cultural e busque, vamos dizer, se munir dos meios de compreensão desses mecanismos de controle e de influência que estão em uso hoje. Agora, se você não se preocupa com isso, se você deixa essa influência entrar e você pensa que tudo vai se resolver automaticamente, então você já é uma vítima inerme. Pois eu estou dizendo que eu, aqui aos 65 anos, depois de muito estudar, ainda sobrou porcariada gnóstica no fundo da minha mente. Está muito lá no subconsciente, mas de vez em quando eu posso reagir com base naquilo. Não é isso? Então, na verdade, se você quer saber, todo o processo da Revolução Gramsciana é de influência inconsciente. Quando o Gramsci diz o partido tem que se tornar, tem que adquirir a autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Ele quer dizer o seguinte, as pessoas têm que ser induzidas a reagir de maneira favorável ao partido sem que elas nem pensem nisso. Ou seja, eles estão querendo moldar não as suas opiniões conscientes, mas as suas atitudes automáticas, os seus automatismos mentais, as suas reações no dia a dia. E isto é que é justamente a guerra cultural, meu filho. Porque senão seria apenas guerra ideológica. Guerra ideológica é guerra de ideias. Uma ideia confrontada. Mas quando você fala cultura, não são ideias, são sentimentos, são imagens, são sonhos, são reações automatizadas. São nuances de linguagem. É aí que está a briga. E na hora que você começa, vamos dizer, a examinar esse maquinário todo, mostrar como funciona, mostrar como isso domina a consciência das pessoas, sempre aparece alguém que fica bravo, ou que vai dizer que isso é teoria da conspiração. Tá certo? Então, de certo modo, essa sacanagem organizada, ela tem em si a sua própria defesa. Na medida em que, depois que este projeto de controle da mentalidade popular alcançou um certo domínio dos meios de comunicação, daí para dentro fica muito difícil você reagir. Você só vai ter acesso, só vai conseguir transmitir meios de defesa a pessoas que estudam. O povão está completamente indefeso. Quer dizer, por exemplo, essas explicações que eu dou alcançam estudantes, intelectuais, etc, etc. O povão, meu filho,
Como é que eu vou poder defender o povão contra a influência do programa do Faustão? Hã? Eu vou chegar lá e dizer, meu filho, você vai ter que estudar aqui dialética platônica, história, não sei. Não vai dar. Então eu faço o que eu posso, eu tento defender os que estão ao meu alcance, que são, vamos dizer, os meus alunos, um certo público que lê as minhas coisas, que são pessoas de um certo nível de cultura. Eu estou em condição de dar para elas os instrumentos, mas como, para dizer, chegar até o povão é quase impossível. Não pode ser uma coisa direta, tem que ser, vamos dizer, através do sistema educacional. Quer dizer, é claro, um grupo de intelectuais pode, aos poucos, influenciar o sistema educacional e colocar essas coisas, esses mecanismos de defesa em circulação. Mas eu às vezes me sinto como um farmacêutico que tivesse descoberto remédios fundamentais. Né? Então, olha, eu tenho a cura para coisa aqui, mas não tem quem fabrique, porra. Então eu aqui na minha farmácia eu posso fazer 1, 2, 3, 4, mas tem milhões de pessoas doentes, eu não posso fazer nada por elas. Então não é só o problema de você descobrir a fórmula. A fórmula contra a defesa das coisas eu tenho, o meu curso inteiro é um sistema de defesa contra isso. Né? Então, mas eu posso alcançar um número reduzido de pessoas, não só o número é pequeno, mas o processo de esclarecimento é longo. Você mesmo, Sérgio Luiz, você é testemunha disso. Né? Você viu que você começou a examinar e você viu que tinha lá no fundo das suas ideias, das suas emoções, um monte de reações gnósticas que perfeitamente inconscientes, mas que estão lá e que têm efeito sobre a sua conduta. Né? Então, você verá quantos anos essa porcariada levou para entrar na sua cabeça sem que você percebesse, sem que você parasse para prestar atenção. Você conhece alguém que esteja fora do alcance da Rede Globo, ou da propaganda, né? ou da música popular hoje em dia, que é praticamente só isto, né? É praticamente só mensagem gnóstica? Então, ninguém está imune contra isso. Como não está imune, estamos todos, como diz, quem sai na chuva para se molhar, então nós já todos estamos molhados, pô.